A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa leitura semanal da lição da classe dos jovens. E estamos aí também iniciando os estudos de um novo trimestre, o quarto trimestre de 2024, onde vamos estudar o tema Alcance um futuro feliz e seguro. Conselhos de Salomão no livro de Provérbios. Um convite à sabedoria e as promessas de proteção. Portanto, queridos, nesse trimestre nós teremos a oportunidade ímpar de estudar o livro de Provérbios, uma das pérolas das Sagradas Escrituras, que nos ensina a viver de modo sábio, pois é um verdadeiro compêndio da sabedoria do povo hebreu. São sentenças curtas, porém carregadas de significados e verdades que foram aprendidas aí no dia a dia dos israelitas. Embora tenha escrito uma grande parte, Salomão não foi o único autor de provérbios, como muitos pensam. Agur e Lemuel foram alguns aí dos homens sábios que Salomão cita em Provérbios 24 e 23. Também estes são provérbios dos sábios. Então o livro, queridos, é um convite à busca da sabedoria que vem do alto, que é a divina. Então, queridos, eu desejo que tenhamos aí um trimestre abençoado e que ele contribua aí para que você tenha um viver mais sábio. O comentarista, queridos, da lição deste trimestre é o pastor Marcelo Oliveira, que é o chefe aí do setor de educação cristã da CPAD. Ele é pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Augusto Vasconcelos, no Rio de Janeiro. Ele é bacharel em teologia, especialista em educação, gestão e docência, licenciado em letras e acadêmico em psicologia. Então a nossa oração, queridos, é para que esse trimestre seja repleto de bênçãos que resultem em crescimento espiritual. E para nós iniciarmos aí o estudo desse quarto trimestre, a lição de número 1, que tem por data 6 de outubro de 2024, tem como título O Livro de Provérbios, um convite à sabedoria. Os objetivos desta lição, queridos, é apresentar um panorama geral do livro de Provérbios, compreender a composição e a estrutura do livro de Provérbios e refletir a respeito do convite e o chamado à sabedoria no livro de Provérbios. Então eu quero te convidar, meu querido irmão e minha querida irmã, acompanhe a nossa leitura semanal, que é uma preparação para a lição que nós vamos estudar no próximo domingo. E para dar início, a leitura semanal de segunda-feira, 30 de setembro de 2024, tem como título Andando no caminho dos justos. O texto bíblico encontra-se no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 20 e 21, que diz assim: Para andares pelos caminhos dos bons e te conservares nas veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Queridos, depois aqui de apontar aí perigos que rodeiam o homem e precisam ser evitados pela sabedoria, o escritor aqui deste Provérbio 2 levanta aí agora uma questão mais abrangente. O seu objetivo ainda é dizer que a sabedoria é um bom tutor para quem quer andar pelos caminhos dos bons e se conservar aí nas veredas dos justos, o que por si só já é um benefício aí incalculável. Porém, queridos, o escritor vê isso aí como um requisito para um benefício adicional, pelo que diz que os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Para o leitor aí do século XXI, queridos, a menção aqui à terra quase sempre é compreendida como um sinônimo de mundo, fazendo então os leitores concluir que se trata de uma mensagem sobre vida e morte. Mas o leitor judeu do passado compreenderia o mesmo termo terra como a terra prometida à descendência de Abraão, ou seja, o território de Israel.
E era exatamente isso que Salomão queria dizer com o termo. Mas por que isso, queridos, seria importante? O que o escritor enfatiza aqui, queridos, é que a promessa de bênção prevista na lei judaica, conhecida como aliança mosaica, na qual Deus aí prometeu recompensar a obediência do povo com sua permanência na terra da promessa, conforme está lá em Deuteronômio capítulo 21, versículo 1 e 11. Contudo, queridos, essa bênção não está reservada para todos, pois na sequência nós vamos ver aí no versículo 22, que diz que para os ímpios, os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Sendo esse, então, um alerta aos judeus rebeldes de que, caso não obedecessem a Deus, segundo as prescrições da aliança, eles seriam exilados de sua terra, tornando-se servos odiados em terras estrangeiras. Como previsto aí, na mesma lei de Moisés, como está lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15, 63 e 64 e 65. Por isso, queridos, para finalizar, a lição que Salomão quer ensinar é que não há como um servo de Deus ser abençoado sem conhecer as Escrituras e sem seguir os seus caminhos. O cristianismo não deve ser vivido instintivamente, como se cada um pudesse determinar o seu modo de servir ao Senhor. Quem determina o caminho que devemos trilhar é o próprio Deus, e Ele o faz por meio daquilo que revelou nas Escrituras. Então, pelo jeito, vale a pena ir acordar um pouco mais cedo para ler a Bíblia e ser fiel e humilde para obedecê-la. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.